Não dizem que é monoteísta? Sim, dizem que é monoteísta. O cristianismo, inclusive, diz as três maiores religiões monoteístas do mundo é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Bem, o judaísmo só tem um Deus. O islamismo só tem um Deus. O cristianismo tem três. Ele é monoteísta? Que é a maior falácia do mundo. Que é isso? O cristianismo, ele é um politeísta. Ele tem três deuses. Não me interessa que o Moses, se saiu do mesmo Deus, se é a mesma essência, se é a mesma energia, não interessa. Quem viu a essência do Eterno para discursar sobre a sua essência e dizer que aquele que veio dizendo que era o Cristo tem a mesma essência do Criador? Quem viu a essência dele? É um grande absurdo isso. O cristianismo, ele é uma seita, uma religião politeísta. Ele tem três deuses. Exceto que você venha se arrepender e venha declarar: não, o Mashiach, o Cristo, não é um Deus para mim, e eu creio somente no Deus Criador, no único Deus. Então você começa a adentrar o caminho da verdade. Até porque a gente tem um problema de racionalidade, né? A Trindade é completamente contra qualquer unidade de um Deus. Porque um Deus, para ele ser único, ele mesmo que ele tivesse três partes, ainda seria a mesma coisa. Mas ali eles dividem, cada um tem um papel, cada um faz uma ação independente. Então como é que eles seriam uma essência? Bem, primeiro, é completamente ilógico. Um dos atributos do Santo Bendito é a onipresença. Tanto para o judaísmo, como para o islamismo, como para o cristianismo. É a onipresença. Deus é onipresente. Alguém discute isso na teologia cristã? Não. Eu sou teólogo acadêmico, eu fiz teologia acadêmica. Não, é a base de toda religião cristã dizer que Deus é onipresente. Se ele é onipresente, ok? Ele está aqui agora. Está ou não está? Está, com certeza. Bem, se ele é onipresente, ele está na Lua? Está em todos os lugares. Perfeito. Por que o tal do Paracletos? Paracletos, se você não sabe, é um nome grego para se referir ao Pneumágios, ao Espírito Santo. Em grego é Pneumágios. Por que precisa de um outro Deus aqui se ele é onipresente? Você não acha isso uma incógnita? Pois é, e como é que ele estaria em Jesus se ele... Como é que Jesus seria uma parte dele se ele é onipresente? Eu não entendi sua pergunta. Como é que... porque se Jesus fosse Deus, ele também seria onipresente. Não seria? É outra questão irracional. Porque se ele fosse Deus de fato e não fosse onipresente, porque de fato ele não era... Bem, se o tal Jesus ele fosse Deus, né? Primeiro, a gente pode usar a base cristã, que é a filosofia grega. Aristóteles, ele falou sobre o divino. Só que ele não usou o divino, ele usou um outro nome, uma outra nomenclatura que ele chamou de motor imóvel. E ele disse, qualquer imperfeição no motor imóvel, qualquer imperfeição, ele já não é esse motor imóvel. Ele tem que ser perfeito. Ele não pode se mover nem para a direita nem para a esquerda. Ele tem que ser completamente perfeito. Bem, aquele que morre, ele não é perfeito. E aquele que ressuscita é porque morreu. É porque esteve na imperfeição e veio para a perfeição. Você está me entendendo? Que aí nós já descartamos toda e qualquer possibilidade dele ser Deus? Deus no sentido de criador, Deus no sentido daquele que criou todo o universo, toda a matéria. Logo, se o tal Jesus, ele não está aqui agora, e ele não está presente, teve que ter substituído pelo tal Paracletos, pelo Pneumágio, o Espírito Santo. Caramba, nós temos um grande problema aí. Ele é um Deus que não tem esse atributo da onipresença. Não é verdade? Então logo ele não é um Deus. Não um Deus soberano, onipresente como... Mas não é só por isso que ele não é a base toda.
Shimon é a base toda da Torá, dos 5 livros de Moshe, todos os profetas, os apóstolos que falaram, todos os escritos falam que ele não era Deus. Ele mesmo nunca disse que ele era Deus. Pelo contrário, quando Jesus esteve lá na cruz, previamente antes da sua morte, que ele estava, sabendo que ele ia morrer, qual foi a oração dele? Para quem ele orou? Para ele mesmo? Ele disse, olha, eu vou afastar de mim esse cálice, porque eu não quero morrer. Não, ele disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, ele não queria morrer. Ele estava com medo. E ele ora a quem? Ao único Deus verdadeiro. Quando Hassatan vai tentar ele e diz, olha, se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. O que ele fala? Qual é a resposta dele? É uma resposta, óbvia, de alguém que conhece a verdade. Está escrito aonde? Na Torá, adorará somente o Senhor e só Deus, e só a Ele prestará culto. Bem, se você presta culto, seja quem for, seja Jesus, seja o tal Espírito Santo, seja Maria, você está cometendo um erro gravíssimo, e pior ainda, você está se dizendo cristão, mas não segue os ensinamentos do seu mestre. Você está seguindo o ensinamento de quem? De Cristo não é, porque ele disse que você deve adorar e cultuar somente a Deus, o Deus verdadeiro, que é o Deus lá da Torá, o Deus de Moshe, que é o Deus que ele disse a Moshe, eu serei conhecido eternamente como Elohim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o Deus verdadeiro, não há outro Deus. Não há outro Deus além desse. Então, a verdade é que tudo isso é uma grande mentira, e uma mentira que está levando muita gente à condenação. Até porque ele deveria falar, adorará somente a mim. Ele deveria falar isso se ele fosse Deus. Mas não ele seria nunca isso? falou. Mas ele nunca falou. Aliás, ele sempre se autoproclamou Filho do homem. Benei Adam, filho de Adão. Ele nunca disse que ele era um Deus. Nunca. Então, isto tudo é um grande engano, a gente analisando pelo próprio tal escritos que é chamado de Novo Testamento pelos cristãos. É um engano muito grande. E nós estamos aqui não com o objetivo de falar mal dessa seita cristã, mas o nosso objetivo é esclarecer a verdade, é trazer pessoas à luz da verdade, à luz da salvação verdadeira. E, na realidade, as pessoas estão acreditando no mal e estão indo para a perdição. Os sacerdotes mercenários que querem ganhar dinheiro estão ganhando muito dinheiro em cima dessa mentira. E eu não sei, eu acredito, quem sabe, que até muitos desses sacerdotes sabem a verdade. Sabem que há um engano ali. Mas devido ao grande dinheiro que ganham, a vida que mantêm, eles não querem que essa verdade venha à tona. Mas se essa verdade vir à tona, o que vai acontecer? Toda essa estrutura religiosa vai ruir. E a verdade é que o Eterno nunca pediu um templo. Nunca pediu que você adentrasse um templo. Aí você vai me perguntar, mas e o templo lá em Jerusalém, que foi destruído no ano 70 por Tito? O templo lá em Jerusalém é o Beit HaMikdash, a casa santificada. Na verdade, nem o Yehudim, nem o judeu adentrava o templo. Quem entrava era os Cohen. Os Cohen era da tribo de Levi, mas de uma descendência específica, da descendência de Arão. Era só eles que participavam do serviço, da liturgia do Beit HaMikdash. O povo apenas levava as suas ofertas, a sua oferenda. Mas aonde que era, então, o local de culto, o local de avodá do judeu? Bem, o local de avodá do judeu sempre foi o mesmo local de Abraão, onde Abraão adorava. Abraão, se você for ler o texto, ele adorava onde ele estava. Ali ele fazia um altar e adorava o santo bendito. O local de adoração do verdadeiro judeu que busca a Torá é aonde ele está.
Ali ele adora, sabe por quê? Porque nós, há poucos minutos atrás, falamos que Deus, ele é onipresente. Ele não precisa de um local para se manifestar, porque ele está em todos os locais. Então a sua casa começa a ser o local de adoração. O local mais santo para o judeu adorar e fazer o seu avodá a Deus é a sua casa. E por isso que nós temos o Shabat, nós temos os Yom Tovs, e por isso que todas as pessoas que adentram a casa do judeu, adentram com reverência e com o objetivo de reconhecer que somente Elohim, Avraham, Isaac e Yaakov é o verdadeiro Deus. Então, o certo seria o judaísmo. Mas o judaísmo seria uma religião que as pessoas têm que seguir, assim como o cristianismo, o islamismo? Judaísmo é uma palavra muito nova, tá? Uhum. Na realidade, a gente poderia dizer que o certo é a Torá, é os 5 livros de Moisés. É a revelação do Eterno, que foi transcrita por Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Inclusive o próprio Jesus, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. Lá em Devarim, Devarim é Deuteronômio, Moshe falou isso. Na realidade, Jesus usou as palavras de Moshe. Que Moshe lembra o povo de Israel, que ele não deveria viver somente de pão, mas de toda palavra que saiu da boca do Santo Bendito. E ele explica que palavra é essa. A palavra que saiu foi o que eles ouviram lá no Monte Sinai. A palavra que saiu da boca de Deus foi as palavras que Deus narrou para Moshe e Moshe escreveu nos escritos sagrados, que são os 5 livros de Moisés. Na Bíblia hebraica, é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que são os 5 livros de Moshe. Esta é a verdade. Novamente eu falo que judaísmo é uma coisa muito nova. Eu não vou explicar o termo, mas a questão é que hoje nós podemos usar dentro da conotação realmente o judaísmo. Só que o judaísmo ele não é uma religião. O judaísmo não é uma religião. Dentro então. da conotação que é usada a palavra religião, hoje ele não é uma religião. Porque a palavra religião, ela vem do latim, que é religare. Mas religare, como assim religare? Ré é aquilo que você dá no carro, que vai para trás. Por isso que você tem a ré. Significa você se ligar a Deus retornando novamente ao ponto de início. Que ponto de início é esse? É lá em Bereshit, no Gan Eden, quando Adão e Eva viviam em pleno equilíbrio e contato com o Criador. Isso é religião, isso é religare. Só que na atual geração que nós vivemos, essa palavra religião perdeu essa conotação. Na realidade, religião é onde tem um templo, onde tem uma liturgia, onde tem uma hierarquia, onde tem uma sociedade registrada. Isso aí, dentro da Torá, dentro dos profetas, dentro da revelação do Santo Bendito para Moshe e dentro do conceito de judaísmo, não é. Judaísmo não é uma religião. Judaísmo é prática de vida. É quando você, na realidade, se torna um praticante da Torá. A Torá se torna viva em você. Você não precisa, para adorar a Deus, cultuar a Deus, ir lá no templo. Você vai cultuar a Deus em todos os dias da sua vida, em todas as horas, em todos os minutos, em todos os milésimos de segundo, você vai estar agindo no avodá. Avodá no hebraico é serviço, que a gente pode dizer que é cultuar. Então a gente tem uma diferença aqui entre o judaísmo e o cristianismo, né? No cristianismo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. É isso? Seria isso, né? Mas no judaísmo a gente já vê um comportamento diferente. Não Ele sei. está ligado à prática. É crer, é só crer e ser batizado que vai ser salvo? Eu acredito que sim, é isso, né? É isso que eles falam? Eu cresci ouvindo isso dentro de uma igreja cristã. Bem, é isso aí mesmo. É isso mesmo, né? Bem, mas tem um grande problema aí. O Jesus, ele conta uma parábola uma vez.
que ele está diante do reino. E chega pessoas até ele. E ele diz assim: benditos do meu Pai, é vosso o reino. Olha, benditos do meu Pai. Ele já começa aí. Ele não diz meus benditos, ele diz benditos do meu Pai. É vosso o reino. Por quê? Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive frio e me deste de vestir. Eu estive preso e foste me visitar. Eu estive doente e ali foste me atender. Isso não é obras? Ah, mas chegou outras pessoas que só acreditavam e foram batizados. Mas essas pessoas, ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ele fala. Por quê? Eu tive fome e não me deste de comer, eu tive frio e não me deste de vestir. Eu fui preso e não fosse me visitar, eu estive doente e não fosse me atender. E ele diz: mas quando que nós deixamos de te atender? Nós nunca te vimos, Senhor. E ele diz: quando vocês deixaram de atender a um dos meus pequenos. E quem que são os pequenos? São as crianças? Não, não são as crianças. Os pequenos são aqueles que não são vistos. Os pequenos são aqueles que, na realidade, eles têm o temor, eles têm o amor de Deus no coração e estão, de repente, passando alguma necessidade. Mas você está tão preocupado em ir na sua igreja, bater palma e louvar lá, e cantar bem, e fazer o show, que você se esquece que tem pessoas que estão passando frio, estão passando necessidade, estão passando fome, mas para você o culto é você estar indo lá numa igreja de parede preta, com uma bateria bem bonita, um som que custou milhões, e você vai lá, bate palma e chora e acha que com isso você está salvo. Bem, o teu Jesus falou que a salvação vem quando você faz a tzedakah. Isso nós judeus chamamos de tzedakah. Tzedakah é a justiça. Quando você estende a sua mão ao próximo. Jesus nunca falou que você deve ir na igreja parede preta, ficar pulando que nem um louco, batendo palma, cantando e tendo crises de histeria lá, chorando e gritando e às vezes até falando e balbuciando palavras que ninguém entende. Isso aí não vai te trazer salvação, te traz loucura. Mas quando você estende a mão para alguém que está necessitado, então sim, você está tendo o que nós judeus chamamos de mérito, você está galgando méritos. Méritos é aquilo que Roshua ensinou, que Jesus ensinou. Jesus, ele disse: olha, não juntais tesouros na terra, onde vem o ladrão e rouba, onde vem a traça e consome, mas juntais tesouro no céu. Esse é o tesouro no céu. Quando você pratica algo de bom, em nome do Santo Bendito, em nome de Deus, quando você faz algo de benéfico ao teu próximo, quando você faz a tzedakah, você está galgando méritos, mas não adianta você galgar esses méritos se você não adentra a verdade da Torá e entendendo que só tem um único Deus e esse Deus é aquele que ele mesmo falou que seria reconhecido eternamente como o Deus, novamente eu falo, de Abraão, de Isaac e de Jacó.